Há uma semana, um apagão atingia 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Em São Paulo, essa queda de energia interrompeu o funcionamento da linha 4, a linha amarela do metrô. Naquela ocasião, o operador nacional do sistema elétrico justificou a queda de energia pelo aumento da demanda no chamado horário de pico. E é sobre esse assunto, o efeito da crise hídrica na geração de energia, que nós vamos falar hoje com o Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Tudo bem, Cláudio? Olá, como vai? É um prazer tê-lo conosco. Recíproca verdadeira. Essa queda de energia, ela é uma ameaça como efeito da crise hídrica? Com certeza. Só para entender o fenômeno, os sistemas elétricos eles têm que sempre empatar a oferta de energia num dado momento e a demanda. Como a demanda, o consumo de energia, ele varia, tem picos em dados momentos, sempre deve existir o que se chama uma reserva girante. Um conjunto de usinas, cerca de 5% da capacidade total, que ficam em operação para serem acionadas instantaneamente. A demanda subiu, vale dizer, o consumo subiu e não havia reserva girante nenhuma para atender. E por isso caiu a frequência de desligar equipamentos e a explicação do Operador Nacional do Sistema é adequado para o fenômeno que aconteceu. Estamos sujeitos, dado que não temos reserva mais nenhuma, 100% do parque termoelétrico está acionado, nossos reservatórios das usinas hidrelétricas estão em níveis ameaçadoramente baixos, portanto, sem reserva nenhuma. O verão está, enfim, a meio caminho. O ano passado nós tivemos pico em fevereiro, o ano anterior em picos também em fevereiro. Enfim, estamos em meados de janeiro, então estamos expostos ao risco de que fenômenos semelhantes voltem a acontecer nesse verão. Vale lembrar que não é apenas o consumo de água que cresce no verão. O consumo de energia também cresce muito em função do chuveiro elétrico, do ventilador e de aparelhos, de climatizadores e afins. Nós corremos o risco de um racionamento de energia com uma necessidade imposta também em função da crise hídrica? Com certeza. Primeiro, esse fenômeno, enfim, que risco maior de que aconteça de novo, está localizado nesse verão. Mas quando a gente olha para frente, o abastecimento de energia ao longo do ano, 2015 e os anos que se sucedem, temos que entender como é que o sistema funciona. Nosso sistema, predominantemente hidrelétrico, ele precisa de que durante o período das cheias, que é esse do verão, que começa teoricamente em novembro e vai até abril, os reservatórios se encham para poder suportar o esvaziamento que é contínuo ao longo do período que vai de abril até novembro e dezembro, quando eles voltariam a encher. Só que, nesse ano, eles estão enchendo muito pouco, estão em níveis muito baixos. Aqui na região sudeste, que é a mais relevante, os reservatórios estão próximos a 17% da sua capacidade. E o que é pior, em janeiro, que eles deveriam estar subindo, eles caíram, eles depressionaram, eles esvaziaram 2,3%. Ou seja, nós vamos chegar no final do período de chuva, março, abril, com níveis provavelmente ainda muito baixos. Portanto, seria importante, já desde agora, se programar, como disse o prefeito em relação às coisas do abastecimento de água aqui, se programar para a eventualidade de ter que decretar um racionamento, porque é uma operação extremamente complexa que deve envolver todos os agentes, geradores, transmissores, distribuidores de energia, os consumidores, grandes consumidores especialmente, enfim, além da liderança do governo para programar um racionamento caso ele seja necessário. Sr. Cláudio, o que o senhor está nos fazendo no Instituto Acende Brasil, o senhor que preside esse instituto, é, na verdade, um alerta. O senhor está nos trazendo aqui hoje é um alerta. O efeito econômico a ser sentido como consequência disso tudo é completamente incerto. Com certeza é um alerta, mas um alerta importante. Um racionamento ele tem um custo muito grande para a sociedade. Ele custa desde o conforto das pessoas, mas tem um custo do ponto de vista econômico muito grave, porque falta energia para produzir. Já houve análises econômicas que calcularam o que seria, digamos, um racionamento de 10% do consumo prorrogado acontecendo ao longo de um ano, por hipótese, ele traria um impacto no crescimento do PIB de pelo menos 0,5%. Ora, a nossa expectativa de crescimento esse ano é próximo de zero. A economia brasileira não está crescendo. Se, além disso, a gente coloca, digamos, o fardo de ter que fazer um racionamento, a consequência, enfim, é gravemente piorada. Portanto, tem que ter Ou seja, nós correríamos um risco na avaliação do senhor, com um crescimento perto de zero, um efeito de menos meio no PIB em função do racionamento de energia, nós correríamos um risco de ter uma recessão formal, ainda que tímida, perto de zero. Veja, eu apenas usei para efeito de cálculo 10% de racionamento ao longo de um ano, mas Sim. De qualquer forma é um impacto, mesmo que não possamos precisar um número, é um impacto
contra qualquer iniciativa de crescimento da economia, sem dúvida. Isso deveria ser evitado, né? Agora, para evitar o racionamento, medidas deveriam ter sido tomadas antes, né? Nós estamos hoje com obras em atraso, obras de transmissão em atraso, obras de geração em atraso, enfim, obras que estão em execução estão tendo obstáculos, porque muitas vezes grupos de pressão intervêm no processo de licenciamento ambiental, intervêm até mesmo na construção das usinas, das obras. Enfim, esse tipo de problema tem que ser resolvido para que a gente não tenha mais um retrato como temos hoje, de praticamente 50% de obras em atraso, tanto em transmissão quanto em geração de energia. Nós estamos pagando contas dessas ineficiências, mas quer dizer, a situação, eu acho que em certo sentido é tão grave, que eu acho que o momento é de sequer olhar muito para esse passado e olhar para frente o que precisa fazer. E precisa, sim, o governo, até aproveitando a chance de que está nesse segundo mandato, assumir um papel de liderança na programação desse racionamento, sem medo da exploração política que se faz dessa palavra, porque a sociedade precisa de um desempenho eficiente nesse momento. E sem que esse planejamento seja feito invocando as melhores inteligências das empresas, né? Além do próprio regulador, a ANEEL, né, do próprio Operador Nacional de Sistemas, por dever de ofício, dos grandes consumidores, representantes de consumidores de todo tipo, né, para que, de fato, se escolha o melhor caminho na eventualidade de se decretar um racionamento. O senhor traçou cenários, e esses cenários se tornam incertos quando a gente vê o que a Marina Paz, a nossa repórter, nos trouxe há pouco, na declaração do prefeito Fernando Haddad e do secretário estadual de Recursos Hídricos, o Benedito Braga. O clima é de incerteza, os municípios da região metropolitana, alguns deles, em especial aqueles que já estão à margem do sistema Cantareira, parecem sofrer bastante com esse efeito da crise hídrica. Pergunta que eu passo para o senhor para a gente encerrar é: se a crise hídrica se agravar, qual será o efeito imediato no sistema elétrico da região sudeste? Bom, primeiro, sujeitos a apagões do tipo que nós tivemos, nós já estamos sujeitos. Vamos torcer para que não haja outros picos, mas a ameaça é grande, porque a capacidade de energia não está aumentando nesse período, não dá tempo, né? E o consumo pode ter outros picos. Portanto, muito cuidado na elevação desse consumo. Segundo, olhando para frente ao longo do ano, dois cenários extremos, a realidade deve ficar entre elas. Digamos que o governo retarde a programação, a definição de critérios de um racionamento. Aí seria o pior cenário, porque se faltar energia, nós estaremos despreparados e aí o impacto para a economia, para o bem-estar da pessoa é gigantesco, quer dizer, faltar mesmo. O segundo cenário é o governo realmente tomar as medidas de planejar isso adequadamente e em algum momento, talvez a partir de março, fevereiro, março, abril no máximo, tomar medidas de racionamento da melhor maneira possível, ou seja, que nos possibilite mais rapidamente reencher os reservatórios e nos trazer de volta a segurança energética sem custos excepcionalmente altos para a sociedade. Sr. Cláudio, a energia eólica no Brasil, eu queria deixar o site aí do seu instituto, o acendebrasil.com.br. A energia eólica no Brasil, ela ocupa uma fração quase inexpressiva ainda de um todo na geração de energia. Ela é uma utopia ou ela é uma realidade que pode se tornar uma alternativa importante? Não, aí eu acho que nós temos boas notícias. Você está absolutamente certo quando descreve a situação de uma meia dúzia de anos atrás. Era 0% na nossa matriz elétrica, mas tem crescido muito, tem se tornado economicamente competitiva e já podemos antever que no horizonte de 10 anos a energia eólica já vai ser 10% da nossa matriz elétrica. Ela é uma alternativa importante, o potencial brasileiro é muito rico nisso e deve ser explorado continuamente. Mas não é solução única, até porque a geração eólica ela só está disponível na hora que tem o vento. Ela não é o tipo de usina que o Operador Nacional do Sistema possa contar com ele a qualquer momento que ele precise. Portanto, nós precisamos sim continuar da forma mais acelerada possível, expandindo a capacidade de geração de energia eólica, mas temos que ter uma matriz termoelétrica mais eficiente da que nós temos para que o operador possa nos dar a segurança que o sistema precisa. Legal. Nos próximos dias o senhor vai participar de um espaço livre aqui na TV Câmara com o Daniel Caniato e nós vamos dissecar mais esses dados. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a você pela atenção, Gilson.